Caríssimos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus Cristo se faça em nossos corações, agora e sempre. Então, para dar continuidade aos trabalhos da casa, vamos agora à nossa costumeira palestra. Antes, porém, quero lembrar aos irmãos que no dia 2 de agosto, vamos ter a presença do nosso irmão Vansan, que fará a já conhecida palestra musical doutrinária. É sábado, dia 2 de agosto. E pinturas mediúnicas, dia 19 de julho, sábado, às 15 horas. Ao final das pinturas, os quadros serão sorteados, todos estão convidados. Então, trabalhos mediúnicos aí de pintura é um trabalho muito bonito, muito bonito. E quero lembrar também que continuam as campanhas. Então, continua solicitando voluntários, psicólogos, que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes no lar Irmã Dirce. Maiores informações estão expostas lá no quadro de avisos. E que continua a campanha das roupas. Solicitamos a doação de roupas usadas em bom estado para o nosso bazar do lar Irmã Dirce. Campanha do alimento. Doação de alimentos não perecíveis para formar cestas básicas para serem doadas às famílias carentes. E também a campanha das fraldas descartáveis. São fraldas descartáveis geriátricas e infantis de todos os tamanhos para serem doadas aos idosos e às crianças carentes. Desde já, os nossos agradecimentos. E eu costumo sempre lembrar aos irmãos presentes o motivo das palestras nas casas espíritas. É que todos nós, quando viemos para cá, viemos em busca de alguma coisa, algum alívio. Uns procuram saúde, outros procuram solução no problema de trabalho, solução em problemas financeiros, e uma série de problemas que nós enfrentamos todos os dias. Mas para que nós possamos receber as dádivas que os nossos irmãos e amigos espirituais têm para nos doar, é necessário que nós estejamos em sintonia com o mundo espiritual. Não adianta estar aqui sentado, pensando nos problemas que deixou lá atrás. Aqui tem que estar sintonizado com as coisas espirituais. E a palestra, além de ser um aprendizado, tem a função de fazer com que as pessoas se voltem para o lado espiritual. Esqueçam um pouco, pelo menos momentaneamente, os problemas materiais e se voltem para as coisas espirituais. E para a noite de hoje, então, o tema escolhido foi perfeição moral. Bom, então, antes de nós falarmos da perfeição moral, vamos fazer aí uma reflexão sobre o que é moral e como o Espiritismo
entende moral. O que é moral para a doutrina espírita? Bom, que moral? Essa palavra, esse termo moral, ela veio do latim, da palavra morales, e que significa relativo aos costumes. Então, moral é alguma coisa que está relacionado com as nossas atitudes, com aquilo que nós realizamos, comportamento, né, nos nossos comportamentos diários. Isso é o sentido inicial da moral. Morales, que está relacionado aos nossos costumes. Então, elas ditam algumas regras para o nosso comportamento diante da sociedade, no nosso dia a dia. E a definição filosófica de moral diz que moral é um conjunto de regras e valores, podem ser individuais ou em conjunto, em grupos, e que servem para quê? Servem exatamente para definir o comportamento das pessoas em sociedade para garantir que haja entre a humanidade, entre as pessoas, um relacionamento calmo, aceitável, um bom relacionamento. Coisa que hoje no mundo não está acontecendo muito, né? O relacionamento aí está sendo um dos piores possíveis, né? Mas a moral, ela diz isso, que deve ser atender às conveniências para que todos vivam tranquilamente, todos tenham um relacionamento amigável, que exista sempre a fraternidade entre as pessoas. Esse é o conceito filosófico de moral. Agora, temos também o conceito cristão, né? Que é o conceito religioso. Esse conceito cristão, ou conceito religioso, ele parte do princípio de que o ser humano, ele foi criado à imagem do Criador. É a imagem do Criador. E a ele, então, ele deve todos o seu respeito, a ele deve todas as suas satisfações e deve receber dele todos os ensinamentos, deve receber dele todo o seu comportamento e seguir aquilo que lhe é ditado, aquilo que lhe é orientado. Traduzindo tudo isso, é aquilo que as pessoas costumam dizer: eu sou temente a Deus, né? É o que as pessoas dizem, eu sou temente a Deus. Por quê? Porque ele, de um modo geral, ele se preocupa em fazer apenas aquilo que estão escritos, ou pelo menos que dizem que estão escritos nos livros sagrados, que é a Bíblia. Então, eu sou temente a Deus. Bom, eu particularmente não sou temente a Deus. Eu sou filho de Deus. E, como filho de Deus, eu o trato como meu pai. E o respeito como meu pai. E procuro me relacionar com ele como é o relacionamento entre um filho e um pai. Relacionamento de respeito, de amor e de tantas outras coisas mais que são difíceis aqui de ficar definindo. Para mim, particularmente, esse é o conceito de pai, criador e filho. Agora, na visão espírita, moral é a regra
do bem proceder. É saber distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância das leis de Deus. O ser humano procede bem quando faz tudo de bom para os seus semelhantes. E porque assim, quando ele faz o bem pensando nos seus semelhantes, ele está cumprindo com as leis de Deus. Isso é o que está escrito no Livro dos Espíritos, escritos por Allan Kardec, na pergunta 629. Então, Allan Kardec, quando perguntou o que seria moral para os espíritos que os orientaram, eles deram, então, essa resposta, que é a distinção entre o bem e o mal. E que nós devemos, seres humanos, devemos procurar sempre fazer o bem com o sentido, com o interesse de beneficiar todos indistintamente. Se nós formos traduzir tudo isso, nós vamos cair naquele ensinamento do nosso Mestre Jesus Cristo, que disse: amai-vos uns aos outros. E depois ele ainda disse: um segundo mandamento lhe dou: amai-vos como eu vos amei. Isso resume tudo isso, né? Porque se nós aprendermos a amar os nossos semelhantes da forma com que o Cristo nos ama, todos são nossos irmãos, todos são iguais. E tudo que nós formos fazer vai ser para o bem da coletividade, para o bem coletivo. Não estaremos pensando de forma individualista ou não estamos pensando em nós. Estaremos pensando na comunidade, porque esse é o sentido de amar. Essa é a forma que o Cristo nos ama. Ele não pergunta quem és, ele simplesmente ama. A demonstração é que ele curou, né, pessoas que eram seus perseguidores. Ele curou os romanos, né, um general romano, ele o curou. Por quê? Porque ele ama a todos indistintamente. Ele não escolhe quem, ele simplesmente ama. E é assim que nós devemos agir, segundo o que está escrito no Livro dos Espíritos, na pergunta, na questão 629. Né? Então, dentro do conceito do Espiritismo, a moral refere-se o quê? Refere-se à busca da evolução constante, que nós devemos estar sempre batalhando, lutando para nos aprimorar cada vez mais dentro do quê? Dentro dos princípios de amor ao próximo, dentro dos princípios das leis de amor que o Cristo veio para nos ensinar. Então, isso é o que a doutrina espírita propõe como evolução espiritual, evolução moral. E nós estamos evoluindo a partir do momento que nós estamos procurando praticar, exercitar as leis de amor que o Cristo veio nos ensinar. Isso é o que a doutrina espírita nos ensina. É isso que ela prega e é isso que ela deseja que todos venham entender e praticar, porque assim estaremos todos evoluindo moralmente. Estamos buscando a nossa perfeição moral. Mas devemos lembrar que quando nós falamos em perfeição, nós estamos falando de uma perfeição relativa que é permitido aos seres humanos.
porque a perfeição absoluta só um a possui. É a perfeição infinita, é o nosso Criador. Só Ele possui a perfeição absoluta, a perfeição infinita. E a ninguém mais é dado o direito de atingir a essa perfeição. Mas compete a nós procurar evoluir sempre, nunca parar, caminhar sempre para frente, sempre melhorando, sempre buscando o quê? Buscando a sintonia entre espírito e matéria. Bom, aí a gente fala sintonia entre espírito e matéria. Isso pode complicar por muita gente, né? O que é a sintonia entre espírito e matéria? O próprio termo diz, né? É a sintonia, é o casalamento, é o entendimento, é a compreensão entre o espírito e a matéria. Ou seja, o espírito estar em sintonia com a matéria, os dois estarem vibrando na mesma sintonia. Porque muitas vezes o que acontece? Acontece que nós estamos fazendo alguma coisa e depois vem uma consequência. E aí vem o arrependimento. O que significa esse arrependimento? O nosso espírito não gostou daquilo que nós fizemos. Então não está acontecendo uma sintonia entre espírito e matéria. O corpo está agindo de uma forma, mas o espírito está agindo de forma diferente, está desejando coisas diferentes. Né? É aquilo que normalmente os orientais procuram dizer, né? Uma sintonia, que o corpo deve estar sempre em sintonia com a mente. Porque a mente faz, mas o corpo não acompanha, por se não existir sintonia. E essa sintonia, ela deve ser espiritual. Então, nós devemos agir sempre em sintonia com o nosso espírito. Procurar entender o nosso espírito, né, o que ele deseja, por que ele está aqui, por que esse corpo pertence a ele. Porque, na realidade, o que acontece? O corpo material, ele é apenas uma ferramenta para a evolução espiritual. O espírito utiliza o corpo para trabalhar o seu crescimento e a sua evolução espiritual. Bom, para que ele possa conseguir uma boa evolução, é necessário que ele tenha nas mãos uma boa ferramenta. Né? Ninguém vai querer pregar um prego na parede, por exemplo, utilizando as mãos. Ele precisa, no mínimo, de um martelo. Ou usar uma faca para pregar um prego na parede, né? Não dá certo. Para pregar um prego na parede, vai ter que usar um martelo. Não dá para usar a faca, não tem jeito. Então, a ferramenta tem que ser adequada à atividade que vai se fazer. Então, isso é a sintonia entre o espírito e a matéria. Agora, segundo a doutrina espírita, o que está escrito no livro A Gênese de Allan Kardec, o ponto principal da transformação que marcará a humanidade é a fraternidade. Como nós já falamos aí, né, de fraternidade. E no livro de Allan Kardec, na Gênese, está escrito o seguinte: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não existe fraternidade real, verdadeira, sólida e efetiva, se não for apoiada em bases inquebrantáveis. Esta base é a fé.
mas a fé nos princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar, e não em dogmas que mudam com o tempo ou com os povos. Então, aqui, Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, ele coloca essa questão, que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem. O que é a nova ordem? É o mundo regenerado. É o mundo que está passando agora por um processo que vai entrar em regeneração, e é um mundo melhor, um mundo onde não vai existir mais maldade, onde não existe uma série de problemas, vai ser um mundo onde a felicidade vai reinar muito mais do que reina no planeta Terra. Então, essa é a nova ordem a que ele se refere aqui na Gênese. E por que a fraternidade? Porque a fraternidade é o conceito de irmandade, né? É o conceito de irmandade. As pessoas, quando são fraternas, elas se veem como verdadeiros irmãos. Então, essa é a evolução que a humanidade deverá apresentar, ou deverá estar preparado para isso, segundo a doutrina espírita, né, e que foi orientada pelos espíritos. É o trabalho que deve acontecer. E diz ainda, né, que o progresso moral ele deve ser acompanhado do progresso da inteligência, que englobará todos os homens numa só crença, fundada nas verdades eternas, não sujeita a discussões, e por isso aceitas por todos. Isso está também na Gênese, Allan Kardec, no capítulo 18 também. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as duas coisas devem caminhar junto. A perfeição moral, ou a evolução moral, e o desenvolvimento da inteligência. Que uma pessoa que não tem inteligência, muito dificilmente ele vai se desenvolver moralmente. Mas essa inteligência deve servir para quê? Para aceitar, para entender que existe uma única lei, que é a lei de Deus, e que todos devem respeitá-las. Esse é o caminho que todos devemos nos preocupar, devemos nos seguir. E para nós melhorarmos e procurarmos evoluir, é necessário o autoconhecimento. Nós devemos, antes de mais nada, procurar olhar para nós mesmos e procurar compreender e aceitar os nossos defeitos. E aí, então, quando nós entendermos os nossos defeitos, procurar corrigi-los. Seguindo o quê? Seguindo os princípios ensinados pelas leis de amor que nos foi trazida pelo Mestre Jesus Cristo. Então, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para a evolução da humanidade. É uma das coisas mais importantes para que nós possamos alcançar a perfeição moral. E que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo fique com todos. Que Deus abençoe a todos. Vamos agora, então, fazer uma prece para encerrarmos a nossa palestra de hoje. Então, vamos todos nos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo que Ele traga consolo, que Ele permita que os bons espíritos
os espíritos iluminados possam assistir a todos os irmãos necessitados e que possam trazer paz para o mundo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Agora eu peço aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares e que os trabalhadores da casa vão orientá-los para os passes, ok? E depois dos passes, que eu gosto de lembrar também, que haverá o trabalho mediúnico e que é muito importante, não só para os irmãos desencarnados que aqui vêm em busca de algum auxílio, alguma ajuda, mas também para os encarnados, que também podem receber muita ajuda durante esse processo. Obrigado.